Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo no nosso mês da carreira. Eu sou a Cíntia, analista de desenvolvimento humano e organizacional, e hoje temos o prazer de entrevistar ele, que é médico pediatra, famoso em nossa região e ocupa cargos de gestão no Sistema Unimed desde 1996. É o nosso vice-presidente de relacionamento institucional, nosso querido Dr. Ademar, compartilhando um pouco de sua carreira. Seja muito bem-vindo, doutor Ademar. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos prestigiar no mês da carreira com a sua história. Então, para a gente iniciar, conta para nós um pouquinho como foi o início da carreira, escolher a sua especialidade médica, tudo que o senhor passou aí para chegar na área da medicina. Bom, em primeiro lugar, gente, então, um agradecimento por participar dessa ótima atividade no mês da carreira, tá? E quando a gente se deparou com essa pergunta, eu pensei que a gente aprendeu isso na escola. Eu nasci no interior e viemos para Charlau há pouco tempo e eu fiz 2 anos de escola municipal no bairro Charlau. E depois eu fui para o Instituto Rio Branco, lá em São Leopoldo. E naquela época era primário, né? Tu tinha 5 anos de primário, 4 de ginásio e 3 de clássico-científica. Tu fazia opção. Tu ia para coisas clássicas, ou tu ia para medicina, cursava científico. E no 5º ano, eu tinha 11 anos de idade, houve uma atividade do Rotary Club de São Leopoldo. E eu fui escolhido o melhor companheiro e homenageado no fim do ano no clube. 11 anos de idade, né, que está frequentando sociedade, essas coisas. Mas eu senti muito grato, porque era um bom aluno e costumava ajudar, emprestar caderno, essas coisas tudo. E a gente foi para o Sinodal, que era a sequência no ano seguinte. Então, com 12 anos, eu fui escolhido presidente de série, né, que sempre era importante. O presidente de série fazia o diálogo com o professor. Naquela época era mais distante, não é como hoje. E eu repeti isso no 4º ano do ginásio, e depois no 3º científico, quando a gente fazia a viagem de formatura. E aquilo me começou a trazer satisfação, porque no meio desse caminho, eu acabei sendo presidente do Grêmio Estudantil, eu tinha muito prazer nisso, e tu interagia com a diretoria da escola. Depois fui presidente do Clube Pan-Americano, onde cada um representava um país da América, tá? E a gente tinha um outro clube que se chamava Talking English at Night, onde tu só falava inglês. Então era uma coisa extracurricular, era feito pela gente, então tu só te comunicava em inglês naquelas reuniões, não podia falar nada em português. Então essas atividades de convívio, de convivência, traziam muita satisfação pra gente. Porque tu convidava teus amigos para falar, vamos ajudar, vamos fazer esse trabalho junto. Tu pegava pessoas com atividades afins. E isso acaba te trazendo um ótimo resultado. Tá? Então, em função disso tudo, eu pensei, como é que a gente pode manter isso? E achei que a medicina é uma das melhores formas, não denegrindo nenhuma outra, de ajudar as pessoas. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu logo pensei em... Tem um amigo meu até hoje, ele diz, e tu vai fazer? Ele é mais novo que eu, disse, acho que vou fazer pediatria. Mas se tu fizer pediatria, tu vai morrer pobre. Eu digo, e ele tem razão, porque ele fez cirurgia, ele está bem melhor financeiramente. Tá? Então ele tinha razão, é meu amigo até hoje, tá? Amigo, compadre, tá? E ele tinha toda a razão, mas a pediatria tem uma coisa que atrai o pediatra: educar a mãe, educar a criança, fazer uma coisa que a gente chama de puericultura, ensinar a criança, mostrar para a mãe o que vai acontecer no 1º mês, no 2º, no 3º. Ou como se fez aqui na Unimed, a gente tinha um grupo de gestantes, a gente desmistificava o medo do parto. Tá? Então eu acho que isso é uma coisa, eu gosto de fazer, me dá prazer, sabe? Eu acho que todo pediatra tem isso dentro de si, sabe? Então isso me motivou a seguir a carreira, embora na época era o Vale do Ouro aqui no sentido calçado.
Então tinha um instituto de curtimento em Ivoti, eles vinham lá no Sinodal no 4º ano e te atraíam com, tu pode ser um curtidor, trabalhar na química, na farmácia, era o Curtume Ben do Chu, e era a época de ouro do calçado. Hoje não é mais, né? Graças a Deus que a gente não faz. Mas eram coisas que apareciam na vida da gente. Muito interessante, doutor. Já ter isso desde sempre nessa sua busca em ajudar as pessoas, né? Isso vem muito antes da escolha da profissão. Sim. E qual foi a lição mais valiosa que você teve na sua carreira, doutor? Pensando assim, em tudo que o senhor já vivenciou e como que isso te impulsionou a cada dia trabalhar melhor? Bom, a gente teve várias experiências agradáveis, algumas nem tanto, quando tu deparava com uma criança com malformação e eventualmente tu estava em função daquilo. Naquela época não tinha ecografia, né? E se evitava o raio-x, principalmente nos 3 primeiros meses. Então existem alguns momentos ruins, mas nem de longe chegam perto dos momentos bons. E um dos momentos que eu mais gosto de lembrar na minha vida é quando eu transgredi. Algumas vezes a gente tem que transgredir. Eu recém tinha ido para Campo Bom e tinha vindo do Hospital da Criança Santo Antônio quando ele era na Vida Ceará. E naquela época, em 1974, 1975, 76, houve epidemia de meningite meningocócica no estado. E todas as crianças do estado do Rio Grande do Sul drenavam para Santo Antônio. Ou seja, a gente vivia aquele momento. E graças a este momento, que é um momento de estudo, tá? De aprender, quando a mãe me ligou um dia, eu disse, não, eu vou até aí, vou visitar. Eu tinha, na época se chamava um galochão, um Galaxy LTD, era 4 km por litro ou 4 litros por quilômetro, tá? Mas eu chegando para a mãe e disse, olha, eu acho que o Maurício está com meningite meningocócica. Mas vamos fazer um exame? Não. Vamos lá, vou te levar a Porto Alegre, nós vamos lá no Santo Antônio. Trabalhava no Hospital de Campo Bom, no Regina, no Hospital Operário. E a gente não tinha condições disso. Então, eu levei essa mãe, suspendi as coisas e a gente chegou no Santo Antônio. Tá? E encontrei um residente, que era eu no passado, 2 anos para frente. E ele me disse uma coisa assim, a gente faz prognóstico em medicina. Então ele fez os primeiros exames e disse, olha, dos 5 exames, 4 não me indicam uma resolução feliz. Está tudo complicado. Aí eu me lembro de ter dito para ele, então agora está na hora de tu provar por que tu fez medicina. Então assim, tendo esse percentual pequeno, que trabalhou com essa criança, foi medicada, tá? E ela ficou internada. Teve o único problema que a gente não sabe, foi em decorrência que ele começou a usar óculos mais cedo, mas naquela época se amputava por causa do déficit de circulação. E se amputava e essas crianças saíam do isolamento, que a gente chamava, lá nós chamávamos 3º andar, e a cirurgia plástica, reconstruir algumas coisas. E um dos maiores prazeres que eu tenho é que essa criança saiu. E um dia, quando era aniversário da minha esposa, a gente ia para Gramado. Naquela época não tinha celular. E a mãe conseguiu me localizar lá. Ele estava lá no Santo Antônio e tinha surgido alguma coisa. E ela acreditava em mim. E eu deixei minha família e minhas 3 filhas lá em Gramado e fui para o Santo Antônio conversar com a mãe. E felizmente não era nada ruim. Dormi lá naquela noite e nunca cobrei nada por isso. E esse eu acho que é o meu maior pagamento, ver esse menino se transformar num advogado,
tá? E hoje ele já não é mais só advogado, ele é um magistrado. Então, isso são coisas que não tem preço na medicina. Tá? Poderia citar outras coisas, mas essa foi uma que mais marcou a gente. Muito emocionante. Porque é uma transgressão. Hoje, se eu boto uma criança no meu carro e transporto por aí, vocês bem sabem que a gente é até sujeito a sofrer penalidade. Nós não podemos tocar numa pessoa que está, por exemplo, um acidente de carro. Esse tempo teve um acidente aqui na frente, nós ficamos só sustentando a cabeça até que a ambulância viesse para cuidar, série de cuidados, coisas que progrediam. E naquela época, se a gente não tivesse transgredido, tivesse esperado uma ambulância, nós não teríamos hoje um magistrado, teríamos um magistrado a menos. Então isso é que emociona a gente, sabe? Porque essas coisas não envolvem dinheiro. É verdade. Fiquei tocada aqui com a história. E pensando nesse momento, né, e percebendo toda a paixão que o senhor tem por essa área de medicina, como é que foi esse momento de ir para a área de gestão, né, fazer essa transição? Eu entrei na cooperativa em novembro de 91, tá? E eu comecei, até então, por que a gente entra na cooperativa? Porque os pacientes que tinham poder aquisitivo começaram a comprar plano de saúde, tá? Então, essa era uma realidade. Então, eu entrava aqui, na faculdade a gente não fala de cooperativismo, tá? Na faculdade a gente falava naquela época muito em doença. Hoje eu penso bem o contrário, a gente tem que falar em saúde. Sempre briguei que uma operadora de saúde tem que viver da saúde e não da doença. Essa era uma discussão que a gente tinha entre pediatras. Se a mãe te ligar, eu peço ela vir em consultório, mas tenta empoderar a mãe em casa para ela poder ajudar no filho. Tu não pode estar 24 horas junto. Então você tem que empoderar a mãe e saber, a mãe saber o que fazer quando seu filho tiver alguma coisa. Atitude simples, tá? Tu conserta muita coisa. Então, entrei aqui, aí eu comecei sempre gostei muito de estudar, adorava ler, mas meus livros eram de medicina em casa. Hoje, se tu for lá em casa, tu vai ver que é tudo de administração. Tá? Então, isso foi o que a Unimed me deu. Isso eu devo a Unimed. Ela me ajudou quando eu tinha um problema sério de saúde, então devo mais uma vez. Tá? E o que aconteceu? Que a gente começou a trabalhar no Comitê Educativo, tá? Que é o nosso atual Núcleo de Desenvolvimento Humano. Tá? E na época a gente tinha um Conselho Transitório para Educação no Sistema Federativo, lá na Unimed Federação. A gente saía de Porto Alegre, a gente viajava até Uruguaiana, era muito longe, continua sendo. Não tinha nada de internet, de vídeo, nada. Se bem que no início do século a gente tinha feito uma comunicação, a gente fez em Porto Alegre, com São Paulo e Minas Gerais. Era um misto de uma comunicação que a gente queria fazer sem usar a internet para a gente diminuir as distâncias dentro do sistema, que hoje a gente tem. E aquilo começou a treinar. O que é cooperativismo? Cooperativismo é trabalhar em conjunto para o bem de todos. O bem pode ser para ti, pode ser para o teu cliente. Isso começou a atrair a gente. Tá? Eu entrei em 2001 na diretoria e a gente está aí até hoje e sempre trabalhando nesse papel de educação, que eu acho que a única coisa que pode transformar o mundo é a educação. E principalmente numa época de pós-pandemia, que está todo mundo vivendo com medo. E aí eu tive, antes de entrar no sistema, entrando no sistema e tudo, eu tinha feito um curso de especialização em pediatria comportamental. Tá? Eu tive o privilégio, a honra e o prazer de conhecer o professor Brásio, que tinha sido assessor da Hillary Clinton nos Estados Unidos. E ele, o que ele trazia na simplicidade dele, com 82 anos de idade, ele tinha ido uma vez na África
e quase mataram ele porque ele deu um beijo numa criança. Então, o que ele nos mostrou naquela época lá? Como a gente tem que inserir na cultura do outro. Não levar a nossa cultura lá e impor. Mas era 82 anos, cabelos todos brancos, mas uma vitalidade assim que ele já faleceu há muito tempo, mas que acompanha a gente até hoje. E através dele a gente começou, naquela época tinha fita cassete, a gente começou a importar fita dos Estados Unidos, onde ele tinha um consultório, onde ele sentava a mãe com as crianças e ficava educando as mães e as crianças. Depois ele pegou atores famosos do cinema para transmitir isso. Tá? Então era uma coisa muito bonita e são aquelas horas certas que a gente fez. E o maior orgulho desses 2 anos lá na PUC, nós nunca falamos em remédio. Nós tivemos uma aula com psiquiatra, com neuropsiquiatra, fizemos play-terapia, hoje tem que se usar a proteia, tá? Mas tudo isso a gente fazia, tá? Sem em medicamento. Passamos 2 anos estudando, não falando em medicamento. Então são coisas que marcam a trajetória da gente. São momentos disruptivos até, né? São. Até o momento fazia-se assim, agora vamos ter um olhar diferente para dar continuidade, né? Para ser melhor dali para frente. Que bacana. E se o senhor pudesse mandar uma mensagem hoje pro Ademar lá no início da carreira, qual dica você daria para ele? Eu acho que a ideia daquela época é de continuar cooperando, tá? Ser resiliente, mas fundamentalmente perseverar, sabe? Porque e ter tolerância, porque na educação tu não consegue resultado a curto prazo. Ele tem que ser a médio, tem que ser a longo prazo. Então, assim, acho que isso que perseverança, tolerância, resiliência que a gente tem que ter sempre, né? Mas seria uma coisa lá de aumentar um pouquinho mais o foco. Porque às vezes a gente queria que as coisas fossem mais rápidas e elas não é. Sim, nem sempre é no nosso tempo, não, né? Não. Nem sempre é no nosso tempo. E, doutor, para a gente finalizar, qual habilidade você acha que é essencial para os profissionais que hoje estão no mercado de trabalho, que eles tenham para que acompanhem a evolução, né? A gente sabe que o mercado de trabalho a todo momento ele vem mudando e que a gente também precisa ir acompanhando e que precisa ter habilidades para acompanhar todo esse movimento. O que você daria de dica para as pessoas? Eu acho assim, é fundamental a gente fazer o que gosta, tá? Eu acho que a gente tem que estudar sempre. Eu sempre costumo dizer que a única constante na nossa vida é a mudança. Verdade. Tá? Eu, hoje em dia, estou bem feliz de ter educado as minhas 3 filhas, não ter sido permissivo com elas, ter dado limites quando elas precisavam. Hoje eu já não sei se eu conseguiria, sinceramente, tá? Mas eu fico feliz por isso e eu sou muito grato para o sistema Unimed, porque ele me propiciou chances de ir para São Paulo, conviver com pessoas, grandes gurus em administração, participar do Instituto Etos, quando se começou a falar em ética no Brasil, no início do século. O Instituto Etos vinha da ética, se começou a falar em responsabilidade social, hoje nós falamos em SGI. E poder trazer um pouquinho disso para inserir na cooperativa dá muito orgulho para a gente poder deixar um legado, porque em São Paulo, que é o coração do Brasil, as coisas evoluem mais rápido. E aqui, a responsabilidade social no início era plantar uma árvore, e estava longe disso, e ainda continua longe disso. Mas o sistema propiciou ir para esse convênio, que era de gestão. E uma coisa que me marcou muito dentro do sistema Unimed
foi quando 40 médicos, não eram só médicos, eram odontólogos, uma turma do Sescop e da Unimed, nós éramos 40, e passamos 10 dias do Vale do Silício em 2021, antes da pandemia. Convivi lá em São Francisco, visitar vários nichos lá, tá? E vi como eles trabalhavam lá. Aumentou mais o nosso cooperativismo, porque lá a gente aprendeu que coworking, aqui a gente fala em coworking, vamos naquela casa que tem coworking, a gente pensa que é um lugar onde a gente divide as despesas do aluguel e o que a gente faz, como era feito lá. São Francisco, o aluguel é muito caro, então eles faziam isso. Mas não era isso o mais importante. O mais importante é que no coworking reunia várias empresas, diferentes em todos os aspectos, tá? Dividia as contas no fim do mês. Mas se um deles não sabia, se eu não sabia uma coisa, eu não tinha vergonha, mas eu tinha humildade de perguntar para a Cíntia se ela sabia. Isso foi assim o maior aprendizado que a gente teve lá. Nós não somos concorrentes. O que a gente precisa é cooperar, se botar no lugar do outro, saber perguntar. Tá? Então isso é coisa assim que eu não queria se eu tivesse ficado no meu consultório lá em Campo Bom. Então eu sou grato ao Unimed sempre porque ela propicia e com isso a gente cresce. Se eu cresci individualmente, se o nosso colaborador crescer individualmente, nosso prestador crescer individualmente, nosso fornecedor crescer individualmente, nós crescemos num todo. De todas as nossas partes interessadas. Então, se nós ganhamos em janeiro deste ano o título Excelência, tá? A Organização Nacional de Acreditação, conseguir o prêmio, não digo que seja fácil, mas é muito mais fácil do que se manter num nível de excelência. Verdade. Então, isso que a gente busca, se manter nesse nível. E a excelência muda, né? Porque era excelência ontem, hoje é diferente. E sempre aquela máxima, amanhã eu posso ser melhor que hoje. Com certeza. Doutor, muito obrigada por todo esse conhecimento, por essa riqueza de informações que você compartilhou aqui com a gente. Com certeza eu saio desse momento muito mais com sentimento de empoderamento, de palavras que me trazem motivação para fazer o meu melhor a cada dia. E eu queria, se o senhor tiver alguma mensagem que queira passar para quem também está assistindo, que a gente não trouxe até aqui o momento, fique à vontade, por favor. Não, a mensagem é a gente se colocar no lugar do outro, tá? A gente também aprende coisas em administração, como, por exemplo, e a gente almoçando, nosso mestre de mais idade que a gente dizia: eu sempre gosto de ter um jovem do meu lado. Então a gente aprende, tá? E a gente aprende no convívio e saber ouvir. Hoje em dia a gente escuta, tá? Mas ouvir com atenção, aquela atenção plena que a gente fala em mindfulness, atenção plena, mas é o estar presente. E a gente sabe hoje que a pandemia afetou a todos nós. A pandemia trouxe medo. A gente vê isso no nosso hospital lotado, não tem mais sazonalidade. Existe um medo. Tá? Então, a gente dizia antes que a gente trazia as mães para o hospital da Unimed a tirar o medo da sala de parto. Então, hoje nós precisamos desmistificar o medo. O que a gente consegue fazer hoje? Estar atento às mudanças, às inovações. Nem toda inovação é sinal que é melhor. Tem coisa que a gente fazia melhor no passado. Tá? Então, estudar sempre, mente aberta, e acho que fundamentalmente é gostar daquilo que se faz. Acho que é isso que move a gente. Eu acho que a gente tem... Eu gosto dos princípios da Unimed, humanização,
ter ética, ter credibilidade no hospital, cuidar da segurança do paciente. Tá? E eu acho que nós temos que mudar o nosso modelo de saúde. Nós temos que pagar o médico, pagar o profissional pela saúde que ele traz para o cliente, não por curar a doença. Acho que a gente tem que agir antes. Eu acho que nós temos que ser mais pediatras. A gente precisa educar mais, vacinar mais e ficar menos doente. Aí alguns às vezes diziam, mas isso é filosofia. Não, não é filosofia. Isso é empresa de gestão. Porque se tu ficar menos doente, tu vai menos para o hospital, tu vai menos para a UTI. E nós sabemos quais são os gastos hospitalares e os gastos em alta complexidade. Então, vamos ter que trabalhar mais a nossa saúde, a saúde de outros. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, doutora Adhemar, por essa contribuição tão valiosa e tão enriquecedora para nós. E, pessoal, fiquem ligados que ainda tem muita programação aí do mês da carreira, então acompanhem as datas, se inscrevam e participem.